Operações estruturadas. Que bicho é esse? Bom, o nosso bate-papo hoje, agora do almoço, é sobre operações estruturadas, que é aí um tipo de investimento disponíveis nas corretoras. Se alguém aí já ouviu falar sobre operação estruturada, dá um joinha aí, senão eu vou dar uma explicação rapidamente aí sobre o que é uma operação estruturada. Essas operações elas ficaram bem famosas aí recentemente, né, com o aumento e a popularização, né, de alguns instrumentos no mercado financeiro. E muita gente tem dúvidas sobre isso, sobre o que é uma operação estruturada, quanto que você pode ganhar, qual que é o risco, por que eu devo fazer ou se eu não devo fazer. E a primeira mensagem que eu deixo aqui sobre operação estruturada é muita atenção, muito cuidado, seja muito conservador e pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer uma operação estruturada. Quando você entra ali no portal da sua corretora, às vezes ali já tem ali te oferecendo uma dessas operações. Ela é muito popularmente hoje chamada de COI, Certificado de Operação Estruturada, e tem causado aí uma dor de cabeça para alguns investidores. E sobre isso eu quero falar hoje com vocês, sobre essas operações estruturadas. Eu queria também que vocês entendessem um conceito que é de um cara que eu gosto muito, que é o Nassim Nicholas Taleb, que escreveu livros como A Lógica do Cisne Negro, Iludido pelo Acaso, O Antifrágil, Então até separei aqui 2 livros dele aqui, A Lógica do Cisne Negro e esse aqui, o Antifrágil. Quando o pessoal olha assim, vê o título Antifrágil, por que o Nassim Taleb, que é um cara matemático, que já foi trader, que tem um fundo dele lá nos Estados Unidos, fala de antifrágil? A antifragilidade, aqui no conceito do Taleb, no conceito de mercado financeiro, é você ter operações que se beneficiam com o caos, que em momentos de pânico, essas operações elas se valorizam. E, inclusive, o fundo que o Taleb é conselheiro nos Estados Unidos, a Universa, nesse ano, no mês do colapso, o fundo dele rendeu 3.800, quase 4.000%. Foi uma coisa assim, muito, uma coisa surpreendente para um mês que foi o pior mês da Bolsa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de muitos anos. E o fundo dele ganhou ali alguns 1000% aí naquele mês. Por quê? Ele faz operação que se beneficiam com o caos. Isso ele chama de assimetria, assimetria de risco, assimetria de ganhos. Então, o que a gente procura no mercado financeiro, de acordo com os ensinamentos do Taleb e muitos outros, a gente procura por ganhos assimétricos. E é uma coisa muito simples, o nome é muito sofisticado, mas o conceito é simples. Por exemplo, se você compra uma ação de uma empresa, por exemplo, a Apple, ou o Bradesco, ou a Petrobras, ou o Facebook, vamos supor que a ação esteja R$100. Então, geralmente, investir em ações de empresas, a gente tem ganhos assimétricos. Por quê? O que você pode perder é os R$6 que você colocou, os R$100 que você colocou. E o que você pode ganhar é praticamente infinito. A gente já viu aí empresas que valiam centavos e que multiplicaram muitas vezes o seu patrimônio, o seu valor de mercado. Se a gente pegar a Netflix, a Amazon, lá no começo da história deles, eles subiram mais de 10.000% ao longo de muitos anos. Então isso são ganhos assimétricos. Você coloca um valor e o seu risco, a sua perda máxima é limitada e o seu ganho é ilimitado, sabe? Então são operações como essa que a gente deve procurar no mercado financeiro, de ter ganhos assimétricos. Agora, quando a gente entra nas operações estruturadas, essa assimetria já não é tão óbvia, sabe? Então a gente já perde um pouco nesse conceito de ganhos assimétricos. Porque quando a gente faz uma operação estruturada, geralmente são utilizadas opções para fazer travas em um determinado papel ou ativo. Pode ser o dólar, pode ser ações da Tesla, da Apple, do Itaú, do Bovespa, do SPX, do SPY, que é o S&P 500. Então, essas operações estruturadas, elas têm a prerrogativa de diminuir as suas perdas caso o mercado caia muito, mas também ela limita o seu ganho, o quanto que você vai ganhar é limitado. E aí, essas operações já ficam um pouco fora de
do nosso contexto de ganhos assimétricos, né? Por quê? Primeiro que para você montar essa operação estruturada, ela tem um custo. Então, o custo inicial é um pouco caro, inclusive. Então, pessoa física que for montar uma operação estruturada vai gastar um dinheiro. Então, quando você faz uma operação estruturada na corretora, tem ali uma comissão que você está deixando para a corretora. Olá, Moacir, Angélica, tu dá aqui um oi para a galera, Farmavida, Lucilene, Nanda. Pessoal, muito obrigado aí por esse apoio que vocês estão dando aqui, por estar aqui junto comigo nesse horário do almoço, segunda, quarta e sexta. E peço aí para vocês me ajudarem a divulgar esse canal, para aumentar o número de seguidores e a visualização dos vídeos, né? Então, clica aí no aviãozinho, manda para 1 ou 2 pessoas. Ficarei muito grato aí se você conseguir convidar 2, 3 pessoas para ver aqui nossos vídeos. Vai ficar gravado, então a pessoa pode ver a gravação depois. Tem todo o histórico aí de vídeos dessa semana. Então, as operações estruturadas, normalmente elas não têm um ganho assimétrico, que é o que faz realmente as pessoas ficarem ricas e milionárias ao longo do tempo. Porque se você compra uma ação que custa centavos e depois ela está custando R$20, você ganhou 13 mil, 14 mil%, né? É o que o Warren Buffett fala, que quando ele resolve comprar uma ação, ele vai segurar por 10 anos para vender por 10 mil% nesse período. Então, isso são ganhos assimétricos. Você investiu um capital e esse capital se multiplicou muitas vezes. As operações estruturadas, isso não é possível, porque você paga para entrar na operação, que tem um prazo determinado, e ela tem tanto uma barreira de perda mínima, quanto uma barreira de ganho máximo. Sabe? Então, teoricamente, né, como o pessoal vende um certificado de operação estruturada, né, um COI, eles falam assim, olha, vai ter uma operação aqui de Apple, ou de Facebook, ou de Tesla, que vai vencer daqui a 2 anos, e se a Tesla subir tanto, você vai ganhar parte desse ganho, e se ela desmoronar, você não vai perder tudo, você vai manter o seu capital. Sabe? Aparentemente pode ser uma boa ideia, mas na minha visão não é tão óbvio assim, não é uma operação tão óbvia, tão benéfica. E aí o tempo vai passar, chegando lá, a Tesla pode ter subido muito, você vai ganhar uma pequena parte, né, às vezes, do que a ação subiu, e muitas vezes você vai sair no 0 a 0. Então essa não é uma operação que tem ganhos assimétricos, igual o Taleb prega. Então, se você, por exemplo, aí você escuta o nome Tesla, aí você acha, poxa, não, eu quero entrar nas ações de Tesla, e aí você entra numa operação estruturada achando que ela é Tesla. Mas não é, porque ela tem a sua barreira de entrada, né, tem a barreira, o limite máximo, e tem a proteção embaixo. Aí você está pagando caro para fazer isso. Então, se você gosta da empresa, né, da Tesla, você compra a ação e fica no risco da ação. Porque se a ação cair, você vai cair junto, mas também se ela multiplicar várias vezes seu patrimônio, você vai ter todo o ganho que a Tesla vai te dar no longo prazo, né? Isso falando do exemplo específico da Tesla, porque foi um COI que teve aí, venceu em fevereiro, se não me engano. Mas tem vários, da Apple, do SPX, do Google, enfim, tem o ativo objeto, né, é selecionado na hora de montar a operação. Então, percebam que se você faz uma operação estruturada que tem um prazo limite, né, para aquela empresa, para aquela operação encerrar, e se você está convicto de que a empresa ela vai subir, ou que é uma empresa que tem chances, né, de ter o seu mercado ampliado, de ter as suas ações valorizadas. E aí, naquele prazo do COI, nesse prazo, a ação não desenvolveu o que ela tinha que desenvolver e o preço dela também ficou parado. E aí você sai da operação, às vezes com prejuízo, perdendo um pouco do dinheiro, né? E meses depois a empresa começa a deslanchar, porque quando você compra uma ação, ela não tem um prazo específico, né? Teoricamente uma ação ela é vitalícia, você vai usufruir ou ter prejuízo com a ação até você morrer, né? A ação ela está ali, ela é perene. Agora, se a empresa quebrar, você perde a ação, mas senão você vai ter a ação para o resto da vida. Agora, a operação estruturada, ela tem um prazo limite. Então, se naquele limite a empresa não subiu de preço, você, né, talvez você recupere o capital investido e aí você sai da operação e depois
do vencimento, a ação começa a subir. Pra você ter ideia, eu falei da Tesla porque isso aconteceu com um COI que teve de Tesla, que ele venceu no começo do ano, não sei se foi janeiro ou fevereiro, e você pode até olhar o gráfico da Tesla. Logo depois que a operação venceu, a Tesla começou a subir exponencialmente. Então, quem estava naquela operação não ganhou esse benefício do aumento do valor da empresa. E mesmo se tivesse, né, na operação estruturada, você tem um teto máximo de ganhos, porque a operação ela te limita, né? Você fica entre um máximo e um mínimo, e aí você acaba não usufruindo muito desse benefício do aumento da empresa. Tá? E aí, se a operação for contra você, te der um prejuízo no vencimento, talvez a corretora te chame para você colocar mais uma grana para você rolar essa operação mais para frente. Isso acontece muito quando tem travas de dólar, né, operações de dólar, que eu realmente não gosto, não tenho na minha carteira e não recomendo, a não ser que você conheça muito tanto da operação quanto do cenário de dólar. E aí você assume aquele prejuízo no vencimento ou você paga para fazer a rolagem da operação para um período mais futuro. Então, por exemplo, falando de dólar, em vez de você fazer uma operação estruturada de dólar, né, apostando na queda ou na alta do dólar, cara, simplesmente compre um fundo cambial e fique posicionado em dólar. Não faça uma operação estruturada que vai te custar um dinheiro, você pode perder, né, e o dólar sobe e você tem que pagar para rolar a operação. Então, tenha cuidado com isso. Outra coisa, se a pessoa te oferece uma operação dessa, se parece muito complicado para você, não faça. Porque eu vejo muitas pessoas que depois me procuraram para falar das operações, ela não entendeu muito o conceito e acabou fazendo sem entender. E depois se arrependeu. E aí não tem mais jeito, porque se a operação ela tem um vencimento, é outra coisa que não é legal desses certificados. O seu dinheiro vai ficar preso até o vencimento, a não ser que tenha liquidez nas opções para você reverter antes do prazo. Então você vai ficar preso ali naquele certificado 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ao passo que se você comprar as ações da empresa, você pode vender a qualquer momento, né, dado a liquidez que as ações te dão no mercado financeiro. Então, tenha muito cuidado aí tenha atenção ao prazo. E se alguém te oferecer uma operação estruturada e você não entendeu muito bem, não faça. Né? É uma lei do Warren Buffett. Faça investimentos em coisas que você entenda bem. Porque você não entende e a pessoa te fala, e aí você parece ser uma coisa sofisticada demais. E você então, por ser sofisticado, talvez você pense que vai ter um benefício, que você não precisa de entender o suficiente, que é muito complicado para você, mas você teria que fazer, sabe? Então, não faça. As operações que você tem que fazer no mercado financeiro, você tem que conhecer. Você tem que... E comece por onde você começa, por onde você entenda bem. Eu entendo como é que funciona os títulos do Tesouro Direto, como que funciona um fundo imobiliário, como funciona um fundo cambial, um fundo de ouro, um fundo multimercado. Vá no limite do seu conhecimento, sabe? Para você entender os riscos associados. Porque essa operação, elas não são simples de entender e por não ser simples, a pessoa às vezes se acha ignorante e faz porque parece ser uma coisa sofisticada demais e ela escuta o nome, por exemplo, é um COI da Apple, da Google, do Facebook, da Tesla, né, do Bradesco, e aí você acaba achando que é uma boa coisa, sabe? Não é. Se você quer e acredita na empresa, na minha opinião, é muito melhor você entrar no risco da empresa, comprar as ações da empresa, que aí você tem todo o ganho que a empresa pode oferecer e também fica sujeito aos riscos das ações caírem, do mercado cair. Tá? Então, conheça bem. Aí, as operações estruturadas, elas são feitas com opções, né? Put e calls, basicamente. Né? Tem contrato a termo, contrato futuro, tem várias formas de você montar. Então, se você quer entrar em operação estruturada, entenda um pouco desse mercado de opções, sabe? Entenda como que você montaria uma estrutura. Porque se você começar a entender um pouquinho de mercado de opções, isso eu converso e explico um pouquinho aí para os clientes um pouquinho mais avançados, né, os meus alunos mais avançados, você vai começar a entender qual que é o conceito nessa estratégia de certificado de operações estruturadas e você vai ficar muito apto a, quando você receber uma proposta, você identificar se é realmente bom ou não.
Entende? E aí foi o que eu falei no início do vídeo. A gente procura operações que tenha esse conceito de assimetria, que eu tenho uma probabilidade de perder pouco e a minha perda é limitada e o meu ganho é ilimitado. Sabe? Isso acontece quando você faz, por exemplo, proteção de carteiras com puts, né, que é uma opção de venda, que você compra essas opções fora do dinheiro por um prazo determinado com vencimento mais para frente, e se acontece um colapso no mercado, essas opções elas ganham muito valor e você protege todo o seu patrimônio investido e ainda ganha uma grana, né? Então esse é um tipo de operação. Você pode montar também operações com trava de alta, trava de baixa, né? Que é nada mais nada menos do que as operações feitas no certificado de operações estruturadas. Só que quando você começa a entender dessas operações, você começa a montar operações que sejam realmente assimétricas positivas, ou seja, você tem uma probabilidade ou uma chance de ganhar muito com a perda limitada. Tá? Porque tem muitas operações estruturadas que são montadas e vendidas no mercado que é o contrário. Você tem o seu ganho limitado e você tem um risco grande de perder dinheiro, sabe? Então, se você não sabe se a operação é boa ou ruim, não estou falando que todas são ruins, algumas podem ter aí uma boa margem de ganho, uma boa probabilidade, só que eu já vi tantas ruins que eu acabo nem analisando mais, porque na minha visão a chance de ter uma que não é tão boa é muito grande, sabe? Mas se você não entende, se você está com dúvida se a operação é simétrica ou assimétrica, se você vai ganhar ou vai perder, não faça. Faça outro tipo de operação, compre as ações da empresa. E aí, à medida que você for conhecendo dessas estruturas, você vai encaixando aí na sua carteira de investimentos. Né? Porque quando você compra as ações, você não precisa fazer uma rolagem no vencimento, porque as ações não têm vencimento. E essas operações, elas têm vencimento. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje era sobre isso, operações estruturadas, porque eu vejo muita gente perguntando, com dúvida, ou já fez, já perdeu dinheiro, ou está na época de rolar, ele tem que botar mais dinheiro para rolar. Então, tome muito cuidado com esse tipo de operação, faça coisas que você entenda bem. Se você não entendeu, fique no tipo de operação que você entenda. E eu peço aí para você que curta aí o vídeo, mande aí um aviãozinho para as pessoas que você conhece, me ajude aqui a divulgar mais esses vídeos aqui, Obrigado, Stefano. Me ajude a divulgar aqui o meu canal, os meus vídeos. Eu tenho o meu curso, né? Se você quer aprender a fazer suas operações, suas carteiras, eu tenho já um curso que te dou uma mentoria sobre isso. A gente pode fazer tanto mentoria individual, quanto em grupo, quanto o meu curso digital. Se você quiser ver como que funciona o meu curso digital, tem um link na bio. Dá uma olhadinha lá. Se tiver alguma dúvida, manda um direct que terei o maior prazer de responder, de te ajudar nesse processo de liberdade financeira, multiplicar o seu dinheiro no mercado financeiro e conquistar uma vida mais plena, mais saudável. Hoje à noite também, às 7 horas, eu fui convidado pelo meu amigo Thiago, lá da Faz Capital, de fazer uma live com eles. Então, às 7 horas, voltarei aqui no Instagram, no Instagram da Faz Capital, para bater um bate-papo sobre dinheiro e sobre investimentos. E é isso aí. Cuidado com as operações estruturadas, faça coisas que você entenda bem, procure pessoas que conheça para poder te explicar sem conflito de interesse e não deixe de fazer os seus investimentos, porque isso vai realmente dar liberdade, qualidade de vida e vai te proporcionar aí uma vida muito mais tranquila, muito mais sossegada. Um forte abraço e até sexta-feira, às 13h30, aqui no Almoço com Investimentos.